Salve, galera, muito boa tarde. Aqui fala é Júnior Saquete para mais uma resenha econômica. Hoje o episódio bônus, aí, o primeiro da nova temporada. Queria agradecer a Priscila pela disponibilidade do horário, esse pequeno espaço-tempo para trazer para os nossos clientes um pouco mais sobre criptomoeda. Então, a Priscila é Head de Relações dos Investidores da Hashdex. Hashdex, eu acho que vai me confirmar, foi a primeira casa a ter fundo de criptomoeda no Brasil, né? Não sei se eu estou errado ou estou certo. Mas é a primeira que a gente está comercializando. Mas foi bem no início, a gente não foi a primeira, mas bem logo depois, na sequência. Mas dá para dizer assim, a gente é a maior gestora de cripto da América Latina. E eu já estou há mais de 2 anos na Hashdex, fazendo esse trabalho eu diria, de formiguinha, de conversar com as pessoas, explicar como é que funciona esse mundo dos criptoativos, tentar traduzir um pouco para a nossa realidade, o que está acontecendo. Antes disso, eu venho de mercado financeiro também, mas eu diria mais tradicional. E trabalhava antes na Bozano Investimentos, e como muitos de vocês que estão ouvindo aqui não entendia como é que isso funcionava, tinha preconceito, falava, não, mas cadê o Banco Central por trás disso? Mas tem uma moeda no nome, é moeda, não é moeda, vamos discutir isso. Então, também já passei por essa fase de preconceito, para curiosidade, até virar, enfim, investidora, evangelizadora, educadora, seja lá como vocês quiserem chamar. Galera, quero começar com as perguntas aí? Eu venho sempre falando para os clientes que se você não conhece criptomoeda, talvez a melhor alternativa seja o Hash 11, né? Ele vai trimestralmente, tem revisões, enfim. Eu queria que a Priscila falasse um pouquinho mais desse índice e qual é a comodidade que ele traz aí para o investidor que não quer ficar preocupado se é o Bitcoin, se é o Ethereum, se é o Stellar, enfim. Essa ideia, pessoal, de ter um índice de cripto é muito daquela questão seguinte, se você estivesse investindo em empresas da internet lá de trás, uma tecnologia muito inovadora, era difícil você saber quais que seriam ali os cavalos vencedores. Até porque, imagina como se um conjunto de Legos ali estivesse sendo montado. Né? Você precisa, às vezes, de uma infraestrutura para que a gente comece a ter um determinado tipo de serviço, você precisa de uma série de pontas ali vão sendo conectadas. Não dá para você imaginar, por exemplo, o surgimento de um Uber se a gente não tivesse um telefone na palma da nossa mão, com internet e tudo mais. Então, assim, é tudo uma evolução, tá? E cripto está passando exatamente por esse processo inicial que teve a chegada, né? O primeiro de todos foi com o Bitcoin, mas que depois dele começaram a surgir diversos outros criptoativos com diversas outras propostas, utilidades. E eu digo para vocês que vai haver, inclusive, outros que hoje eu não consigo nem imaginar que vão resolver determinados problemas na nossa vida. Assim como o Uber resolveu um problema que a gente talvez antes não tinha muita ideia de que ele resolveria, tá? E pensando nisso, é que a gente desenvolveu um índice de criptoativos que funciona como se lá o Ibovespa de cripto, o S&P, só que de cripto. A gente pode desenvolver o Nasdaq Crypto Index, a NCI. A gente desenvolveu ele com a Nasdaq, é uma das maiores bolsas globais, para, de fato, dar representatividade desse mercado. Então, o que é interessante nele? Você não está querendo acompanhar quais que vão ser os cavalos vencedores, você não quer ficar tradando, negociando isso. Uma forma de você já começar a ganhar exposição é tendo os principais cavalos do mercado. O Hash 11, ele é um ETF, ou seja, é um fundo listado na bolsa, que vai replicar, que vai dar acesso a todos esses criptoativos que ganharam representatividade. Então, à medida que ele passa a fazer parte dos critérios de elegibilidade da Nasdaq, ele passa a entrar nesse índice. Então, imagina o seguinte, para uma empresa ela entrar no índice Bovespa, ela precisa chegar ali a alguns critérios. Primeiro que ela precisa ser listada na Bolsa. Depois de ser listada, tem que ter ali uma liquidez, um valor de mercado inicial mínimo. E com isso conseguir participar do índice também ser trimestral. Então aqui a gente vai analisar essas questões, tá? Tem que ter negociação em algumas exchanges, né, que são as corretoras de cripto, que são reguladas, tem que ter pelo menos 2 custodiantes que vão ser responsáveis pela custódia, tem que ter uma liquidez mínima. E aí quando a gente faz ali todos aqueles filtros, o que sobrar dessa seleção, tudo que tiver menos do que 0,5% de valor de mercado não entra. E aí hoje, ao fazer isso, temos 8 ativos dentro desse índice, sendo o Bitcoin e o Ethereum os maiores deles. O peso que cada um vai ter vai depender do valor de mercado relativo. Tá? Então, o valor de mercado
ele está variando em função de preço. Então, se o preço de um ativo, né, ele se valoriza muito mais do que o preço de outro ativo, ele acaba ganhando mais relevância. E a gente tem visto ao longo do tempo que a dominância do Bitcoin, ela vem caindo bastante. O que é essa dominância? Quando você pega o market cap de todos os criptoativos, ele dominava sozinho no início, que é normal, só existia ele. E ao longo do tempo, essa participação foi caindo, à medida que novos projetos de cripto foram passando a existir. E foi até interessante, porque esse ano a gente viu muito disso, tá? O Bitcoin, ele representava próximo ali de 80% dentro desse índice. Como o Ethereum ele se valorizou mais do que o Bitcoin, ele ganhou espaço no que era antes percentual do Bitcoin. Hoje a gente tem agora um percentual que é mais parecido ali com uns 60 e poucos por cento a 30% do Ethereum. Então, 60 de Bitcoin, uns 30 do Ethereum, que é a segunda maior blockchain que tem hoje, né? Ela vale aí uns 600 bilhões de dólares, mais ou menos. O Bitcoin vale mais de $1 trilhão. Então, como teve essa variação ao longo do tempo, o Ethereum ganhou mais relevância. Então, acho que é um ponto para quem não quer ficar acompanhando ali, para quem quer contar com a segurança de um investimento em veículos tradicionais. Você está lá no seu home broker, fazendo em outros investimentos, e você já pode comprar o Hash 11, que é o nosso índice, que é esse índice que eu mencionei antes, né, a cesta de criptoativos, ou você pode também pelo home broker, você pode ganhar exposição, comprar o BIT 11, que aí é só Bitcoin, ou você pode comprar o ETH 11, que aí é só Ethereum. Então, para aquele investidor, estudei mais aqui do Ethereum, gostei da ideia, gostei da plataforma, do que o Ethereum se propõe a fazer, ele tem a opção de comprar só o Ethereum. Ou então, gosto do Bitcoin, que eu conheço mais, acho que vai se tornar uma reserva de valor digital, ele pode comprar só o Bitcoin. Ou, se ele quer comprar o Hash 11 e mais um desses outros ETFs, porque aí ele pode estar com mais peso do que tem hoje dentro do índice, né, que a gente chama no mercado de overweight em relação ao índice, tá? Então, resumindo, é isso, pessoal. E aí tem Bitcoin, Ethereum, mais outros 6 ativos. Cada 3 meses muda isso. Pode ser que novos ativos possam fazer parte. Eu queria perguntar para ti, assim, da rotina do dia a dia de vocês hoje, na Hashdex, o que difere, o que muda de uma gestora tradicional? Nesses produtos que estão relacionados ao índice, não existe ali uma seleção de ativos em função de perspectivas em relação ao ativo. Os critérios, eles são de elegibilidade, são critérios realmente, por exemplo, se tem custódia ou não tem, se tem liquidez, se não tem, se tem o market cap mínimo, se tem custodiante ou não tem. Então, são critérios objetivos, a gente não está fazendo uma análise qualitativa se aquele projeto ele faz sentido ou não. E aí eu já vou dar um spoiler para vocês, e aí a gente vai ter que fazer um outro bate-papo desse quando a gente lançar o nosso fundo de gestão ativa. Que aí sim, a gente vai olhar para os setores que a gente acredita que tem bastante espaço, né, como o setor, por exemplo, de DeFi, né, quer dizer, finanças descentralizadas, o setor de Web3, entre outros setores. E aí, em função disso, o time de gestão vai analisar exatamente quais os projetos podem fazer parte desse fundo de gestão ativa. Então, hoje, a gente tem uma parte que é operacional de cripto, que ela é um pouco diferente do operacional de uma gestora que compra ações na Bolsa, que compra ativos que estão registrados na Bolsa. Então, a gente teve que desenvolver toda essa infraestrutura, né, toda essa parte jurídica também para conseguir ter ETF. Então, nada do que a gente faz aqui é trivial, pelo contrário, demanda tecnologia, demanda muito suporte para mitigar qualquer tipo de risco operacional. Então, tem muito dessa infraestrutura. A gente tem um time muito robusto aqui dentro de casa de tecnologia e de legal também, para tu ver toda essa parte de risco operações. E dentro da parte de gestão, a gente tem 2 focos. Um é o de trazer cada vez mais conteúdos relevantes para vocês, né? Através do nosso time de research, né? Através do nosso time também de conteúdo que ajuda a destrinchar, que ajuda a traduzir algumas coisas que a gente produz. E aí isso vocês podem acompanhar, seja nas nossas cartas mensais, no nosso Spotify, nossas redes sociais. Então, além dessa parte de conteúdo, nosso time de research ele também está produzindo ali coisas para a gente consumir internamente,
que vai mostrar para a gente assim, bom, qual é o nosso roadmap de produtos, quais são os próximos lançamentos que a gente vai fazer. Então, a gente tem aí um roadmap que, infelizmente, eu não posso abrir, será esse de gestão ativa que a gente já falou, mas a gente tem um roadmap de produtos que a gente demanda um time de gestão, de research que está acompanhando o mercado, quais são essas novas tecnologias, o que faz sentido, o que não faz sentido. E, às vezes, o investidor pessoa física, ele olha ali e não sabe muito bem por onde começar. O mercado hoje já tem aí mais de 10 mil criptoativos, 12 mil, dependendo de onde você olhar. A maior parte disso não tem valor nenhum, tá? Porque a barreira de entrada é baixa. Qualquer um pode criar também um site na internet, qualquer um pode criar uma empresa. Agora, entre criar e isso ter valor, né, tem ali um caminho diferente. Então, esse time de research vai avaliar esses projetos, vai avaliar o que ele se propõe a fazer, como é que é a questão da segurança, da descentralização dele, qual é a questão ali de qual é o crescimento dele, da sua base de usuários, qual é a utilidade dele para o mercado, quão inovador e se manter realmente informado, porque o que eu falo aqui dentro de casa é o seguinte: se você vai dormir, você já está desinformado, né? O mercado, ele... 24 horas, 24 por 7. Ele não só é 24 por 7, como se você pensar também do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, é o tempo todo, né? Tem alguém falando alguma coisa interessante, enfim, surgindo alguma coisa nova. E eu não sei de todos os criptoativos que existem, né? É um trabalho insano, é muita coisa. Se você for pegar só os NFTs, assim, você poderia ter gente só acompanhando NFT hoje em dia, porque virou um negócio tão grande. Então, assim, não dá para você realmente acompanhar tudo. Então, o mercado ele foi se complexificando bastante, mas eu acho que isso só traz uma vantagem, né, para a gente, que é ter sido pioneiro nisso e fazer com que o cliente ele perceba esse valor agregado de estar investindo através de uma gestão profissional, que ele não tem que se preocupar em escolher esses cavalos, se preocupar com a questão dos riscos operacionais, a questão da custódia, a questão da regulação. A gente vai estar fazendo isso tudo para ele. O que tu imagina da criptomoeda em si? Muitos falam Bitcoin, que é a mais conhecida, acho que a grande maioria só conhece essa. Sobre o futuro, tu acha que assim, a pandemia adiantou essa tomada da moeda como moeda corrente? Aí alguns países já estão tentando regular. Eu não sei, não foi o Samir que falou a primeira vez no podcast que eu vi sobre pagamento de streaming de TV com criptomoeda por minuto assistido. O que vocês vejam? Aquele assunto um pouco mais fora da parte de investimento, mas socialmente falando, como é que vocês enxergam a criptomoeda? Acho que vai demorar muito tempo para ela ter essa tomada aí de mercado, de ser usada tanto quanto o Pix, vamos dizer assim. De fato, a pandemia, eu diria que, por um certo lado, ela acelerou bastante a visão em relação ao Bitcoin, por um caso muito, por uma questão aqui, e eu vou separar um pouco, tá, o Bitcoin em relação às outras. Vou falar primeiro do Bitcoin. O Bitcoin, ele é um ativo que ele é escasso, por definição. É isso que está dado lá no protocolo lá que o famoso Satoshi Nakamoto escreveu. Não tem como ir lá alguém querer alterar isso. Você quer alterar, beleza, você vai lá e faz o teu criptoativo e você altera, tá? Mas o Bitcoin, ele precisaria ter um consenso ali por trás dele que garante isso. E nesse cenário da pandemia, o que a gente viu foi injeção de dinheiro no mercado, né? Os governos, os bancos centrais criando ali mais moeda, né? O dólar em circulação cresceu substancialmente e a gente está vendo o reflexo disso, que é uma queda no poder de compra da população. A gente está vendo isso se refletir em inflação e grandes gestores institucionais começaram a partir daí a enxergar o Bitcoin como uma alternativa de um ativo que é escasso, não pode ser alterado pelo governo, é descentralizado, tá? Todo mundo consegue verificar essas transações que estão acontecendo, e ele começou a ser enxergado ali como uma alternativa, inclusive ao ouro, tá? Então, muita gente chamando o Bitcoin até do ouro digital. Eu diria que ele é um ouro digital emergente. Por que emergente? Porque ele ainda não é consenso, tá? Ele está aí há 12, 13 anos de vida, ainda é uma criança, um bebê ainda, comparado com o ouro que já existe na natureza aí milhares de anos. Então, o Bitcoin ele ainda tem um potencial muito grande de se tornar essa reserva de valor, sendo adotado amplamente. Em termos de moeda, a gente viu esse ano El Salvador adotando o Bitcoin como uma moeda de curso legal, ou seja, os comércios aceitam em dólar e aceitam em Bitcoin. Agora, vale lembrar que
El Salvador tem características ali muito particulares, tá? Não necessariamente o comerciante ali, ele está exposto ao Bitcoin, né? Se ele quiser, ele pode converter isso daí na hora para dólar, enfim. Eu acho o seguinte, como ele ainda está em muita expansão, tá? Com muito potencial ainda de crescimento, se você tem um Bitcoin, você usa ele para poder pagar um cafezinho, por exemplo, esse cafezinho pode sair muito caro lá na frente. Você pode olhar lá na frente e falar o seguinte, pô, foi o café mais caro da minha vida. Que nem a história da pizza que aconteceu lá no início do Bitcoin, do cara que comprou pizza com Bitcoin. Essa pizza aí valeria milhões de dólares hoje em dia, tá? Esse foi um caso aí bem famoso e eu acho que a gente ainda está nesse momento de que seria o bem mais caro que a gente compraria usando o nosso Bitcoin. Ele é realmente para você guardar como uma reserva de valor, um ativo que não tem essa interferência do governo. Tá? E aí, quando a gente vai para os outros criptoativos, como é o caso pegar o Ethereum, por exemplo, tá? Por que o Ethereum se valorizou tanto nesses últimos meses? Porque ele é como se ele fosse a ponte, né, ou a plataforma em blockchain para várias aplicações. E como essas aplicações, eu vou falar um pouco melhor depois, como essas aplicações elas se desenvolveram, elas ganharam muito mais força do ano passado para cá, a rede do Ethereum se fortaleceu, porque você demanda o Ether, que é o criptoativo da rede do Ethereum, para poder validar as transações. Então você imagina, vocês já devem ter ouvido falar dessa sopa de letrinhas, né, que são os NFTs, ou NFTs, enfim. Isso daí é transacionado usando o Ether, tá? E você paga um fee, né, um percentualzinho ali, um gas fee, como o pessoal chama, em Ether. Então, isso está sendo muito demandado no mercado. Então, as utilidades, elas podem ser inúmeras. Eu acho que cripto, a gente pensar que ele é muito mais do que só o meio de pagamento. Por quê? Porque ele destrava valor, onde antes esse valor estava associado ao intermediário. Se o valor de uma empresa é ser um intermediário entre duas partes, tá? Talvez não faça muito sentido você usar cripto para você usar essa empresa para isso. E aí eu tinha dado o exemplo do Uber. Eu tinha dado o exemplo do Uber. Nesse ponto de usar moeda corrente. Eu estava lendo essa semana, saiu a Forbes de edição especial, de 9 anos, eu acho. E estava falando sobre eu acho que é stablecoins. Pessoal, não sei se estou falando a pronúncia certa, que são são criptoativos indexados a algum tipo de moeda corrente, que esse caso da pizza não teria, porque não traz tanta volatilidade. Não sei se encaixa nesse contexto do teu assunto de usar mais corrente a moeda, se encaixar, tu consegue encaixar, se não deixa para a próxima pergunta, mas aqui eu achei que dava para dar uma interrompida. Na verdade é diferente, porque as stablecoins, no final do dia, ela é 1 para 1, ela varia em função do dólar. Então, é como se você estivesse comprando um dólar, só que em formato digital, que você pode negociar ele numa exchange. Então, às vezes, você quer mandar dinheiro para alguém, você pode, sem usar os meios tradicionais, quer mandar dinheiro para fora, você pode usar essas stablecoins para isso. Que no final elas estão pegged, né, como o mercado chama, né, ou seja, estão atreladas 1 para 1. Você tem ali ele vai ser igual a $1, né, dependendo ali do stablecoin e de qual que é a moeda que ele está fazendo essa conversão. Então, sim, isso aí já é uma forma, né, interessante, mas essas stablecoins, elas não entram no nosso índice até, porque a valorização, ele não tem uma ação, né, ele só serve como realmente um meio de troca, né, um meio de pagamento, digamos assim, de uma pessoa para outra. Até a reportagem que eu estava lendo era sobre o que os Estados Unidos estão odiando as stablecoins, porque tem medo dessa circulação de dinheiro hoje, que é em dólar, começar a ser por stablecoin, mas não falaram como reserva de valor, nem valorização. Falaram que é a maneira menos volátil de transacionar usando criptomoeda. É que nem a gente vai comprar agora. Antigamente passava cartão de crédito, o cara paga em 30 dias. O cara disse, não, agora pode ser no Pix. O Pix tem que ser na hora. Essa é mais ou menos... Exato. Então, imagina uma situação em que você é um residente americano, eu estou aqui no Brasil, a gente tem um valor alto para poder transacionar e no final você não quer que depois fazer ali uma declaração que você recebeu de uma pessoa
brasileira, você tem que fazer todo esse processo burocrático, você quer receber isso daí em tempo real. Exato. Então, assim, você com stablecoin, você agiliza, você facilita uma coisa que, assim, no sistema tradicional ainda tem muitas fricções, né? Não é automático, não é igual um Pix. Então, assim, ele facilita essas fricções, tá? E aí, quando eu estava voltando, né, você estava falando do Ethereum e dessas aplicações. Então, eu vou puxar até o exemplo do Uber, porque eu tinha falado antes que foi algo tão revolucionário para a gente, precisou ali ter um celular na nossa mão, um computador ali, mas até o Uber ele pode ser também, sofrer depois alguma disrupção. Porque imagina o seguinte, qual é o papel dele? Ele faz uma intermediação entre quem quer pegar uma corrida e o motorista. Mas e se a gente pudesse transacionar entre a gente, no peer-to-peer, como a gente chama, sem ter um intermediário nessa história? O motorista, ele deixa um pedaço que não é pequeno, ele deixa isso para o Uber. Então, esse daí seria um dos casos de uso, com um criptoativo de uma rede que facilita a integração entre usuários e quem está fazendo o transporte, se elimina o intermediário. E aí você paga só um fee de transação, por exemplo, entendeu? Então, isso o custo diminui, né? O custo diminui. Muitos clientes explicam que é blockchain, que, na verdade, onde acontece a transação das criptomoedas, se eu estiver errado, vai me corrigir, mas eles querem entender, uma coisa mais transparente. Então, assim, imagina que todo mundo, ninguém é de mercado financeiro, chegou no churrasco agora e te perguntou assim, Priscila, o que tu trabalha? Vai dizer assim, só RI de uma gestora de cripto. O que é blockchain? Para leigos. Legal. Para leigos, né? Não, legal, pessoal. Hoje, toda transação que a gente faz tem ali uma instituição financeira por trás que está garantindo. Então, quando você passa ali a sua maquininha, por exemplo, do Visa Mastercard, você sabe que você acha que o dinheiro sai na hora ali na sua conta e essa transação no final ela tem um processo ali, né, absurdo, que leva bastante tempo, tem várias partes para poder garantir a confiabilidade daquele recurso que você está pagando. Então, no final do dia, você está confiando em quem? Você está confiando no seu banco, em todas as partes que você está transacionando, certo? Você faz uma transação você faz uma compra pela internet, por aí vai. De criptoativos, todas essas transações, elas acontecem dentro de um registro em que todo mundo tem acesso. É o famoso... É como se você estivesse imaginando ali... você já viu essas planilhas que você coloca ali, em cada linha você coloca ali alguma informação? Imagina se você tivesse a dia da Siglo, você colocasse ali linha a linha todas as transações que aconteceram e todo mundo dentro do escritório começasse a tentar validar para ver se está fazendo sentido aquelas transações, ok? O primeiro cara que conseguir validar essas transações, ele acaba registrando essas transações e distribuindo isso para todo mundo, uma nova versão de Excel. E ele ganha alguma coisa em troca por isso. No Bitcoin, ele está ganhando lá em Bitcoin e ele está ganhando um fee de transação. No blockchain nada mais é do que uma forma transparente de você transferir valor. Mas com isso, no caso do Bitcoin, ele é um ativo escasso, ou seja, não dá para sair imprimindo, que nem dólar você imprime. Então, por isso, ele tem um certo... E assim como o ouro, você não pode sair imprimindo, não pode criar mais, enfim. A ideia por trás de blockchain é que ela permite uma série de outras interações entre as pessoas sem precisar desses intermediários todos. Então, você imaginar que você vai poder, um dia, quem sabe, registrar o seu carro e aí no final do dia que você não está usando o seu carro, você vai fazer um contrato com alguém usando o blockchain e essa pessoa vai pegar o seu carro, vai utilizar ela nos horários que você não estiver utilizando, vai ter ali um colateral e no final no dia seguinte de manhã o carro está ali de volta para você. Você não precisou passar por cartório, você não precisou passar por banco, você não precisou registrar isso em lugar nenhum, Detran, nada disso. Você fez tudo isso daí em blockchain. Então, todos os intermediários dessa história, e eu criei valor de uma forma que antes estava ocioso, porque meu carro estava parado em casa. E isso só é possível
porque você tem uma maneira eficiente. E à medida que você tem participantes que estão ali validando essas transações, o mecanismo de incentivo deles é receber um pedacinho dessa moeda comum, digamos assim, que está todo mundo utilizando. Então, em Bitcoin, você recebe Bitcoin, no Ethereum, você recebe Ether, por aí vai. O Bitcoin tá o quê? 0,6? Ou... Eram 6 Bitcoins na época, no começo? Não era por... 6,25 Bitcoins. É quanto que... Era dinheiro. E isso daí, o minerador, ele recebe, a cada 10 minutos, em média, um novo bloco de transações é criado e o minerador recebe esses 6,25 Bitcoins. Só que esse valor, ele cai pela metade a cada 4 anos. Por isso que a gente diz que ele é escasso. Ele já está em quanto? Ele já está hoje em mais de 18 milhões de Bitcoins. De um total de 21. Então, boa parte já está em circulação. Bastante. E a remuneração é quanto? Era 6,25, agora está em quanto? Não, agora está em 6,25. Desde o ano passado está em 6,25. Então... É mais ou menos. Não, já está acontecendo isso, me corrija se eu estiver errado, com aquelas imagens que o pessoal está comprando. Até, se o cara do Instagram comprou uma imagem, paguei tantos R$1.000 uma imagem dessa, numa NFT tokenizada. É mais ou menos isso? Fica registrado no blockchain essa imagem, essa obra de arte que ele comprou? A originalidade nesse caso, né? Exato. Não, exato. Os NFTs, a diferença é que é o seguinte, para tudo aquilo que são registros únicos, ativos únicos. Então, dei o exemplo do carro, esse carro seria como se fosse um NFT, porque ele é um registro único. Tudo que por exemplo, uma nota de $100, ela é igual a uma nota de $100. Então, elas não são únicas, né? Então, a gente diz que elas são fungíveis. Mas a sua casa onde você mora, ela é diferente da casa do vizinho. Ela pode ter ali a mesma quantidade de quartos, mas provavelmente um bate uma luz diferente, bate sol de manhã, um tem, sei lá, um problema num lugar. Assim, ela tem um registro diferente. Então, NFTs, quer dizer, non-fungible tokens, são tokens de ativos que são não fungíveis, que eles não são intercambiáveis, eles são únicos. Então, vou dar um exemplo aqui do mundo de arte para vocês. Por que isso tem valor, você ter registro de coisas que sejam únicas, tá? Imagina que eu fosse uma grande artista e conseguisse reproduzir a perfeição, que é a olho nu, que para nós, como meros mortais, podemos identificar a diferença, né? Senão os especialistas. Você pagaria a mesma coisa pelo meu quadro que você pagaria pelo que foi pintado pelo Leonardo da Vinci? Não, porque você sabe que o outro é original, o meu é a cópia. Então, o original, ele tem um valor. E ele deve ser recompensado por isso. Então, quando você vê no mundo digital as pessoas pagando milhões por uma obra, você fala, mas isso é um arquivo digital, que tem cópia. Não, mas ali, na verdade, ele tem um registro de que aquilo ali é único. E, inclusive, quando você transaciona vamos supor que você compre ali um NFT, uma obra digital, e você vende isso daí para uma outra pessoa. Você pode programar para que o artista que criou, ele continue recebendo ao longo do tempo um fee de transação, que hoje não acontece no mundo de arte. O artista ou a família do artista, uma vez que vendeu, ele não recebe mais nenhum, digamos, royalties, né? Ele não recebe mais nenhum fee por isso. E no mundo aqui de NFT você consegue já fazer criar valor para o autor. O autor consegue receber por isso. Resumo, então a gente consegue monetizar tudo de maneira simples, que hoje seria uma maneira... que se fosse monetizar uma obra de arte, um quadro aqui, cada vez que fizesse tinha que mandar um cheque, um pix pro cara lá na frente e nunca mais ia receber. Então seria uma maneira mais facilmente de monetizar. Bom, seria o mundo perfeito, né? Todo mundo venderia alguma coisa, colocaria na internet. O teu CPF, quem sabe, se te ligasse oferecendo alguma coisa, tu receberia porque vazaram teu CPF para alguém, o teu telefone, venderam tua base de dados para alguém ligar, então... Tudo passa... Você falou bem, porque tudo passa a ser monetizado. Né? Existe um criptoativo que monetiza o quê? A sua atenção em rede, né? Que é o tal do BAT. Você já deve ter ouvido falar. Então, quem quiser, é só baixar um navegador de internet chamado Brave, que você é recompensado no token da rede chamado BAT.
porque você assistiu uma propaganda. Você destrava valor onde antes você não conseguia recompensar. Hoje, a verdade é que com cripto daria para cada um ser dono dos seus dados, ser recompensado por isso. Ô Priscila, posso resumir então que o blockchain é um meio de pagamentos ou um meio de registro de transação? Simples assim? Ele é uma tecnologia que garante a confiabilidade de registros, né? Garantindo que esses registros eles são únicos, eu não consigo mandar o mesmo valor 2 vezes eu só consigo mandar ele uma única vez. E aí o que você pode fazer com isso? Muitas coisas. Outras que eu ainda nem sei que a gente vai conseguir fazer algum dia, porque ainda está no começo. Se tu parar para pensar, por exemplo, assim, vamos usar um exemplo que a gente convive. Jogador de futebol, o Neymar foi revelado pelo Santos. Toda transação do Neymar, por exemplo, do Barça para o Paris Saint-Germain, tem um percentual que é 2%, 3%, vai para o clube que originou essa primeira transação. A gente podia usar essa plataforma em cima desse exemplo também e o time vai receber para o resto da vida esse percentual. Algo nesse sentido. Sim, exato, poderia ser isso, sim. Uhum. Perfeito, só para deixar o papo do churrasco bem certinho. Para falar de futebol também, né? Você registrou no blockchain os direitos de um jogador, né? Você ganha função disso. Vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre as stablecoins ali, né? E no outro espectro a gente tem aí as altcoins, né? Que são ali moedas extremamente mais voláteis até que o Bitcoin, Ethereum, enfim, e que talvez se confundem no meio de tanta coisa, né? Hoje, agora, tem milhares e milhares de moedas, né? E a gente vê algumas altcoins, de repente, entregando 2.000%, 3.000% em questão de 1 semana, 2 semanas. A Hashdex tem algum olho para isso, algum olho institucional para essas altcoins que ainda não tem potencial para fazer parte nem perto do índice ali do Hash 11. Talvez algum novo instrumento que vocês estejam pensando, alguma forma que vocês olham para esse mercado, talvez, sei lá, um private equity de criptomoedas, enfim, eu quero saber se a Hashdex tem a expectativa de talvez tentar surfar essas altcoins que entregam resultados excepcionais quando são bons projetos, né? Porém, tem a parte da regulação também que talvez trave muito dessa iniciativa, né? Eu queria saber se a Hashdex tem algum olho para isso. Legal. Hoje você já consegue ganhar acesso aos altcoins através do Hash 11 e os fundos que estão replicando ali em seu NCI. Quando a gente tiver o nosso fundo de gestão ativa, você também vai acabar ganhando exposição, porque não vai ser tudo Bitcoin e Ethereum, né? Se a gente vai ter outros projetos ali, principalmente, que vão trazer outros tipos de propostas de valor. Mas a gente tem sim um roadmap que eu não posso adiantar aqui para vocês, de coisas bem interessantes no mundo de criptoativos. É uma questão que a gente não consegue lançar tudo de uma vez só. Como você falou de regulação, já foi um grande avanço em abril desse ano a gente ter lançado o Hash 11, ter conseguido autorização para isso. Em julho a gente lançou o Bit 11, em agosto a gente lançou o ETH 11. Então, pode ter certeza que a gente vai lançar. Ficou... Tá mudo para vocês aí ou só eu travei? Vamos dar exposição a diferentes projetos de cripto. Imagina coisa Priscila, boa pela frente. Travou para mim? Acho que uns 15 segundos. Eu não lembro exatamente qual que tu parou na palavra certa, mas só lá uns 10 segundos para baixo tá ótimo. Beleza. Não, depois vocês lançaram o ETH 11. Aí travou. Isso. A gente lançou... Beleza. Então, depois que a gente lançou o ETH 11 em agosto, e pode ter certeza que outras coisas legais a gente vai lançar no mercado. A gente só não pode indicar quais serão esses projetos que vão ganhar a nossa atenção e que a gente vai divulgar para o mercado. Fiquem ligados, como diria aqui um dos sócios. Tem um fundo de small caps de cripto.
No final, acaba que o que não é Bitcoin e Ethereum, se você for olhar o market cap e tudo mais, pessoal, é como se você estivesse pegando small cap mesmo. Porque são muito menos representativas. Perfeito. Então tem que ter ali algum grau também de segurança, né? Assim, tem que ter custodiante para esse criptoativo, né? Tem que passar por alguns ali mínimos de elegibilidade, não dá para ser qualquer criptoativo. E quais são não sei se tem uns top 3 fatores que vocês olham para ver, essa moeda é confiável, tende a ser confiável, não sei se tem alguns principais tópicos. Legal. O ativo ele tem que ser tem que ter suportado por pelo menos 2 custodiantes. E com isso você já elimina vários projetos, porque essas empresas grandes, como a Fidelity Digital Assets, a Coinbase Custody, de fato vão colocar ali, suportar a custódia daqueles projetos que são mais seguros, né, que têm uma maior propensão enfim, a ter uma segurança maior. Isso daí já é um filtro super relevante. Você tem um outro filtro que é o das exchanges. Ele tem que ser negociado em no mínimo 3 exchanges regulados. Então, ele quando um criptoativo surge, ele tem todo um processo até que ele faça parte, depois uma segunda e por aí vai. Então, isso daí também já elimina vários criptoativos. Além de falar dos outros critérios que eu falei antes, né? Liquidez e market cap. Priscila, o que tu acha, para a gente finalizar aquela pergunta do milhão, o Bitcoin chega a 1 milhão mesmo, ou é mentira? É valor que espera chegar? O que vocês veem da criptomoeda? Teve recente aí batemos o topo novamente, mas teve uma questão da China, recessão, por aí vai. Tu acha que vai dar mais um boom, vai estabilizar? Como é que tá a curva do criptomoeda, do Bitcoin? Eu acho que a gente usa como principal aí que todo mundo conhece. Legal. Assim, a gente não dá aqui uma espécie de um target, né, um valor que a gente acredita que ele vai chegar no curto, médio prazo, porque a volatilidade ela é muito grande do mercado. Então, é muito difícil você tentar prever o valor dele em janelas muito curtas. Eu posso dizer o seguinte, que o Bitcoin ele vale um pouco mais de quando ele bateu o high dele foi ali 800, está um pouco abaixo disso, e se você for pegar o ouro, ele vale entre 11 e 12 trilhões de dólares. Se for pegar outros ativos que são reserva de valor, aí você vai colocar mais trilhões de dólares também na jogada. Então, assim, eu acredito muito em considerar ele como pegando um percentual, um pedaço, são essas outras classes de ativos consideradas como reserva de valor, tá? E quando você fala do Ethereum, dos outros projetos, tem muitas empresas na ordem que valem aí mais de 1 trilhão de dólares sendo negociadas na bolsa, muitas empresas de tecnologia. Então, você imaginar que quanto mais disruptivo, quanto maior for a adoção desses projetos, maior vai acabar sendo o valor dele. E aí, quando você olha o que existe no mercado das empresas, no mercado tradicional, tem projetos aí que valem muito dinheiro. E o Ethereum vale mais ou menos uns 600 bilhões de dólares. Ainda é bem pequeno quando a gente compara com esse mercado. Então, vai depender de como é que essas aplicações de cripto elas vão ganhando mercado, seja tendo uma utilidade, tendo uma proposta, ficando cada vez mais seguras para os investidores entrarem, participarem. Então, como se você estivesse investindo na internet lá atrás. Dava para a gente imaginar que em 2021 você teria empresas batendo 1 trilhão de dólares, mais do que isso? Não, imaginar assim, na época de 95, quando surgiu o e-mail, como é que tu imaginava? Eu imaginava que ia tocar alguma coisa em casa, tipo o telefone, tá ligado? Recebe e-mail, toca o telefone. A gente nunca ia imaginar que em 2021, em 95, a gente tá fazendo uma reunião via Zoom, 2 em Itajaí, 1 em Tubarão, outro no Rio, e a gente ia publicar em questão de 2, 3 dias, ou fazer online. Então, tudo que é novo gera esse medo, esse receio. É que eu sempre falo assim, as pessoas concordam comigo, a criptomoeda, os criptoativos em si geral, cara, acreditando no futuro, isso aí é como se ele estivesse prevendo o e-mail aí em 1974, 75, em 95 vai surgir o e-mail, hein? Vamos começar a parar com ligação, vai vir telefone sem fio, vai vir internet. Então é a nova... Acho que foi até o Samir que comentou uma vez no podcast que eu ouvi sobre
que acho que os Estados Unidos queriam proibir a circulação de carros na época, porque usavam para assalto e a polícia não conseguia alcançar eles com o cavalo, então até o carro foi criticado quando foi lançado, então que dirá a criptomoeda. Mas... A própria internet, né? Assim, as pessoas achavam... A internet tinha uma questão que era o seguinte, mas como assim? Eu vou mandar uma informação, por exemplo, um e-mail para um outro país. Isso pode ser informação nacional do país, né? Como se tivesse ali patente da informação. Priscila, para não interromper, batemos agora 60 minutos gravados. Queria agradecer. Hoje, como tu é a primeira participante do episódio bônus, a nova formatação do nosso podcast agora. Então, queria pedir para ti alguma ideia sobre livro relacionado a criptoativo. Existe alguma coisa, alguma leitura legal, quem queira fazer, até para a gente mesmo, como assessor, para trazer um pouco mais de conhecimento? Tem algum título que tu recomende, alguma coisa do tipo? Tem alguns. Pensando num aqui que é mais, que não pega só o Bitcoin, é o Crypto Assets. Ele já tem uma versão traduzida dele, que é criptoativos. Tem outro que é o Bitcoin Standard também. Acho que já tem uma versão dele, padrão Bitcoin. São livros interessantes. A gente pode deixar na descrição aí depois os autores. Mas acho que hoje o maior risco é ter zero na carteira de cripto. Vale começar a estudar aquele negócio. Você coloca um pouquinho do seu patrimônio, você já começa a ficar mais atento. Você já começa a buscar mais informação, você já começa a querer saber mais. O que vocês fizeram lá atrás? Então, é isso. Queria agradecer, vou deixar aberto para a galera se despedir também, Priscila, fica à vontade, mas primeiro meu agradecimento pelo tempo disponibilizado, pelo conhecimento que é amplo e responder nossas perguntas aí. Obrigado, tá, Priscila? Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Priscila. E já estamos ansiosos aí por esse fundo de gestão ativa aí. Eu acho que que seja o primeiro de muitos aí, porque com certeza um mercado que tem esse potencial e pode dar mais um gás aí juntando com essa parte regulamentada. E eu acho que tem tudo para dar certo. É isso aí, que bom. Se é bom investir, por que não investir com a regulamentação de mercado, com a expertise da Hashtags por trás? E a gente gosta muito da casa, lembrando sempre para os clientes que estão ouvindo, né? Quanto maior a volatilidade do ativo, menor percentual no total, mais tem que estar lá para participar da festa, né, Priscila? É isso. Tem que ter um pouquinho. O risco a gente ajusta no tamanho da exposição. Perfeito, é isso aí. Então, obrigada, pessoal. Fiquei convite também para seguirem a gente nas redes sociais. Enfim, tem lá o Instagram, hashtags.brasil, entre outras mídias. Vai ser um prazer depois receber qualquer dúvida de vocês. Pode mandar nos nossos canais oficiais. Muito obrigado. Rumo a 1 milhão. Valeu.